parábolas, o que eu me lembrei? Fariseu e publicano. Nossa, é uma parábola tão atual nos dias de hoje, gente. Como é atual? O fariseu então chegava: porque eu não matei, porque eu não adulterei, porque eu não roubei, eu jejuo, eu oro, eu não sou igual àquele lá. Não é igualzinho os dias de hoje? Não é igualzinho, gente? E o que a palavra de Deus fala? Grande coisa. Grande coisa. A tua justiça, você não rouba? Legal. Você não matou? Legal. Você não adulterou? Legal. Você honrou teu pai e tua mãe? Legal. Você, legal. Trapo de imundície. Trapo de imundície, gente. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia. Não adianta nada nós estarmos lotados de boas obras e ser bonzinhos se nós não tivermos a fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se nós não confessarmos e crermos realmente que Ele morreu por nós e que Ele ressuscitou. Não apenas que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. A nossa justiça não vale de nada. E hoje em dia a gente já não vê mais pregar isso. Gente, que sou sincera, às vezes me enche o saco as condutas de bom comportamento que a gente vê no meio cristão. Não estou dizendo que eu posso roubar, que eu posso matar, que eu posso desonrar meu pai. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a lei não me salva. E a própria Bíblia diz também que aquele que pretende vir a ser salvo pela lei, se escorregar em uma delas, está debaixo da maldição. Está debaixo da maldição da lei. Então, o que adiantou eu chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro, eu não fiz aquilo. Grande coisa. Isso é justiça minha, não é a dele. E o que é pior, muitas vezes, é que as pessoas começam a colocar isso como padrão para escolher quem é de Deus ou não. No entanto, a Bíblia deixa bem claro que perante o Senhor, um pedófilo e uma pessoa que conta uma mentirinha, tipo, fala que a mãe não está. Hoje mesmo a Ana Paula falou: a mãe, amanhã deixa que eu atendo o telefone, que se o IASES, que é uma das escolas que está vendo para eu trabalhar, porém ela está em segunda opção para mim, se eles ligarem, eu falo que você ainda não chegou. Eu falei: mas nem me pense em falar isso. E não me vê num papo que eu vou lá para o quarto e você fala que eu não estou aqui, nem que pense. Pode passar para mim que eu falo. Prefiro falar a verdade. Porque tem gente que começa a achar que a pedofilia é pior do que a mentira. Para o Senhor, errou em um, errou em tudo. É lógico que, se o pedófilo confessar o Senhor como o seu único Senhor e Salvador, crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele será salvo. E que aquele que fez uma mentirinha babaca vai para o inferno do mesmo jeito. Por quê? Porque ele mentiu? Não, porque ele não teve o Senhor como Salvador. Todos nós ficamos igualados na justiça de Deus. Todos nós nos transformamos em justos. Eu até anotei aqui, em 1 João 3,7, fala assim: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quer ver um bom exemplo? Paulo, ele era certinho. Já ouvi muitas vezes as pessoas falarem que, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas que Paulo foi escolhido porque quando ele era um assassino dos cristãos, porque ele achava que os cristãos eram uma seita
uma blasfêmia enorme contra Deus, que ele era hiper rígido e ele fazia aquilo com a maior convicção, e que por isso ele foi escolhido pelo Senhor. Eu não sei, eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, eu não concordo muito com isso não. Na minha opinião, isso é novamente o ser humano querendo arrumar justificativa para o que Deus faz, é o ser humano querendo humanizar Deus, colocar Deus com as nossas ideias, com os nossos pensamentos. Eu prefiro pensar que Deus escolheu a Paulo, que Deus escolheu ao pastor, que Deus escolheu a Rosa, que Deus escolheu a cada um de nós porque Ele nos ama. Amém. Que foi o amor dele e não o caráter de Paulo. Porque conforme eu coloco que Deus escolheu por causa do caráter de Paulo, eu automaticamente estou voltando para as boas obras. Então eu não concordo muito com essa ideia, mas eu nunca fui muito a fundo para realmente defender. Falar, eu não acredito nisso. Mas não sei, porque eu vejo ele escolher bandido, eu vejo ele escolher um monte de gente. Por que ele vai escolher Paulo só porque ele era certinho? Para mim não tem muita lógica isso, tá? Para mim não tem. Paulo era certinho, só que lá em Filipenses 3:4, ele coloca que ele até bem que gostaria de acreditar um pouquinho mais na carne. Ele está falando sobre circuncisão e incircuncisão, mas ele não pode acreditar na carne porque ele sabe que não é assim. Nesse caso, a carne, ela estava significando o quê? Os valores morais da gente, os nossos valores morais. Joana, nós podemos dizer que nós somos abençoados. Rosa, podemos dizer que somos abençoados. Irmã, podemos dizer que somos abençoados. Temos filhos maravilhosos. Porém, se filho de peixe, peixinho é, filho de crente, crentinho não é. Mesmo que elas sejam meninas boas, e vou falar diretamente com elas que estão aqui hoje de filhos. Mesmo que elas sejam meninas boas, meninas educadas, meninas cristãs, meninas que não aprontam, meninas que, se não tiver fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, vai para o inferno mesmo jeito. Pode ser um doce, mas vai ser um doce na boca do diabo. E assim somos nós. E assim somos nós. Essa que é a grande verdade. Esse é um dos motivos, inclusive, que eu não sou muito a favor de simplesmente aconselhar a pessoa quando a pessoa está passando por problemas. Eu gosto de falar de Deus, porque conselho não leva ninguém para o céu. Eu gosto de já pregar Cristo, porque o conselho não vai levar para o céu. Agora, se Deus é justo totalmente, a nossa justificação já ficou bem clara, tem que ser de acordo com as regras dele. Deixa eu abrir de novo aqui, Romanos 10, que eu tenho aqui, tá? Aí quando chega, corre lá, quem tiver com a Bíblia, corre para Romanos 1:17. Romanos 1:17. Todo mundo fala a segunda parte. Não preciso nem, se eu falar mesmo que está aqui sem a Bíblia. E o justo viverá pela fé. Vamos ver o início? A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E o justo viverá pela fé. Mas que fé é essa? É a fé nos eventos que ainda ocorrerão? É a fé em coisas palpáveis? Não, é a fé em Jesus. O Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé em Cristo Jesus. E não pela fé em eventos que podem vir a acontecer. Então eu vou viver pela fé, porque eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego, amanhã eu vou na Casa Bahia e vou trocar o meu sofá. Eu jogo o sofá que está tudo rasgado. E com cupinha ainda por cima. Vou jogar eles fora e por fé em fé eu vou lá e vou comprar um sofá de R$ 2.500 parcelado em 24 vezes. Porque eu tenho fé, eu vou
aí, não escutou. Uma outra parte que é fundamental nós temos em mente, corre lá para Efésios 6. Essa foi a pregação de quarta. E as coisas vão se juntando. Eu acho que se eu for chamada para pregar amanhã vai vir alguma outra coisa. Aí domingo vem outra coisa. Porque o Senhor está querendo trabalhar comigo nisso sobre justiça. Justiça e a justificação que o Senhor nos dá. A justificação é nos transformar de pecadores em pessoas justas, em pessoas limpas. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos limpos. E começamos então a ter o direito de ficar perto de Deus. Deus não convive com o pecado. Deus é totalmente santo, puro e glorioso. Ele não pode conviver conosco, nós estando no pecado. Então, se não fosse a justificação que ocorreu na cruz, nós não poderíamos ir para o céu. Efésios 6, versículo 1, o 11. Revestimos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Joyce, faz um favor para mim. Traz um copo d'água para mim. Corre de novo, agora, para o 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Olha a couraça da justiça, que é colocada no nosso peito, protegendo a frente e as costas. Para que na frente? Está protegendo o nosso coração das armadilhas do inimigo. Está protegendo. Joyce, traz um copo de água para mim, por favor. Janaína, traz um copo de água para mim. A couraça está protegendo o meu coração do ataque do inimigo, onde vai enfraquecer a minha fé, começar a achar que eu não sou merecedora de ser justificada. Joyce, traz um copo de água para mim. E a justiça, sendo uma couraça da justiça nas costas, ela vai me proteger que o diabo venha me atacar de coisas que eu fiz no passado. Porque o diabo é sujo, gente. Muitas vezes a gente comete um pecado, a gente vai até Deus e pede perdão, como por exemplo, no Salmo 51, quando Davi pecou, Davi chegou para Deus e falou: pequei, contra ti somente pequei. A gente vai até Deus, pede perdão do pecado, Deus nos perdoa e depois o diabo vem soprar no ouvido. Às vezes é Deus e às vezes é alguém que a gente ama. Às vezes é Deus e às vezes é parente. Vamos dar um exemplo. Eu e o pastor temos uma discussão, ele vem e pede perdão, eu perdoo. Daqui uma semana eu tapo na cara que ele me fez. Estou sendo instrumento do diabo. Joyce, você traz um copo de água para mim? Agora, então veja bem, a couraça da justiça vai resolver isso. Vai nos proteger do ataque do inimigo. Agora nós vamos. Quem aqui já participou? O pastor sabe, eu já comentei isso com o pastor, foi uma coisa que o Senhor me mostrou esses dias. Quem aqui já participou de campanha para nos revestir da armadura de Deus? E que após participar, a gente começa a orar para Deus: Senhor, me dá o teu capacete da salvação, a espada do Espírito, o evangelho da paz, o cinturão da verdade, que foi? E a gente vai vestindo essas coisas simbolicamente na lua. Vamos ler de novo o capítulo 11, e aí vocês vão entender isso. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11. Aí vocês vão entender. Ó, eu estou com 6 copos d'água aqui. São 6 partes da coração, a armadura de Deus. Revestimos de toda a armadura de Deus, para poderes
ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura é de Deus, certo? Amém. Ele já nos deu essa armadura, certo? A quem cabe se revestir? Nossa. Me diga uma coisa, por que eu pedi um monte desse copo d'água se eu já tinha esse aqui? Senhor, reveste-me, Senhor. Senhor, reveste-me, Senhor. Senhor, reveste-me, Senhor. Senhor, reveste-me, Senhor. Está do teu lado, cata a armadura e se veste. Para de encher o saco de Deus pedindo mais. Encheu o saco, não encheu? Torrou, não torrou? Em vez de vocês terem que ficar prestando atenção, vocês têm que ficar me trazendo água. Menininha mimada, ô pastorazinha chata. E assim somos nós. O Senhor já nos deu a armadura. Ela está do nosso lado. Cata e veste. Para de encher o saco. Essa é a nossa função. Para de jogar para o Senhor a função que é nossa. E Ele já fez a parte dele. Ele montou uma armadura completa para a gente. Amém. E é uma armadura em que nós temos que vesti-la diariamente, todo o tempo, sem parar um segundo sequer, porque a hora que a gente tira, a hora que, por exemplo, eu tiro a coraça da justiça de Deus, eu posso começar a colocar a minha e achar que eu sou justa pelas minhas obras, que eu mereço o céu pelas minhas obras. De achar como os judeus achavam que precisaria de uma circuncisão, que precisaria matar animal, como nós vemos em outras religiões, que precisa subir integral, que precisa matar criança, que precisa... Gente, nós cristãos protestantes estamos fazendo a mesma coisa. Nós ficamos criticando muitas igrejas que adoram a imagem, mas nós estamos também pecando pela lei. Nós estamos querendo ser salvos pela lei, pelas nossas atitudes, pela nossa justiça. Então, a minha palavra de hoje é para nós cairmos na real. Eu ainda não caí totalmente. Ainda tenho muito para entender da vontade. Qual que é a música? Faz de mim tua vontade. Desde que não todas. Faz de mim a tua vontade, desde que siga os meus planos. Faz de mim a tua vontade, desde que eu não seja prejudicado. Faz de mim a tua vontade, desde que eu continue num lugar bem alto para todo mundo poder ver como eu sou santa. Faz de mim a tua vontade para que eu seja exaltado e não a ti. Porque eu sou muito boa, gente. Nossa, eu sou uma pessoa que vocês podem seguir o exemplo. Vocês podem me ver como exemplo. Gente, e sabe para o que é mais triste diante disso? Aí me veio aquela palavra que muitos oram, muitos curam, muitos impõem as mãos e vai chegar lá na hora e ele não vai conhecer. Porque são aqueles que praticaram a autojustiça. Porque deixaram, em vez do amor do Senhor nos dominar, nos constranger, deixaram o orgulho falar mais alto. A gente começa a se achar muito digna, e o Senhor fala que nós não somos. Não é uma palavra de bênção, não é uma palavra de vitória, mas hoje é um culto de libertação. E sabe de que é essa palavra? Uma palavra de libertação da nossa justiça. Nós temos que nos libertar do que a gente acha que é certo. Nós temos que nos libertar das nossas ideias. E só para poder terminar essa conversa, você sabe qual é a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade? Todos nós somos pecadores. O pecado entrou por nós, para nós, através
viverá. Porém, não havia transgressão. A transgressão passou a existir apenas quando Deus fez a lei. Porque transgressão é ferir a lei. E a nós, então veja, não é a mesma coisa, pecado e transgressão. Porque Adão só havia pecado, mas não havia lei para ele transgredir. Existem situações na Bíblia que o Senhor permite a transgressão sem que ela seja pecado. Quer ver um exemplo? Quando o Senhor chegou e falou, ó, entra lá e mata todo mundo. Mata todo mundo. Ele mandou matar todo mundo, porque ele sabia que daquele povo não ia sobrar um. O pessoal estava pecando, mas não estava transgredindo, porque era na ordem do Senhor. E iniquidade, para dar um bom exemplo e resumir o que é. Iniquidade é o pecado repetidamente feito de maneira que a gente nem começa mais a notar. Então, por exemplo, eu estou subindo aqui a avenida, a Luiz Mendes, chega no farol, está vindo 6 menores, 6 turminhas, 6 bandidinhos para cima do meu carro, o farol está vermelho. Se eu furar o farol, eu vou transgredir a lei do farol. Mas eu prefiro transgredir a lei, furo o farol e me mando. Recebo a multa, vou até o Ciretran, entro com a justificativa e sou isenta. Porque eles concordam comigo que eu feri, que eu transgredi a lei para escapar dos bandidos. Só que aí eu começo a achar legal furar farol, e cada vez que eu vejo um farol, eu acelero e furo. E já nem noto mais que eu estou errando. Isso é iniquidade. Você está tão acostumado ao pecado, nós estamos tão acostumados à mentirinha, a outros vícios e tudo mais, que aquilo para de se transformar em pecado e se transforma em iniquidade. O pecado nos separa de Deus, a transgressão nos separa de Deus, a iniquidade nos separa de Deus. E quem nos junta? Jesus Cristo, a cruz. A cruz nos volta a unir a Deus. Em Jesus. Fiquem de pé, meus queridos.